A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra em Mateus capítulo 16. Eu quero ler o verso 2 e o 3 com os irmãos. Diz assim a palavra: Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Até aqui. Jesus está confrontando e, na verdade, respondendo a um grupo de fariseus religiosos do seu tempo que pediam um sinal a Cristo. E ele, respondendo como nós lemos, diz que eles sabiam interpretar os sinais da natureza. Eles sabiam se haveria uma tempestade, se haveria um tempo ameno, mas eles não sabiam interpretar os sinais dos tempos, ou seja, os tempos em que Deus haveria de fazer a sua obra. Eles não sabiam interpretar espiritualmente as coisas que estavam acontecendo. Então Jesus os censura, como nós lemos aqui, os chama de hipócritas, porque pediam um sinal, eram pessoas que estavam com a lei, estavam com as sagradas escrituras, mas eles não conseguiam entender espiritualmente os tempos que eles estavam vivendo e de que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido por Deus. Eu pensando a respeito disso, eu fico pensando nos nossos dias, nos sinais que a própria natureza tem nos trazido, né? Nós vemos notícias de nuvens de gafanhoto e na África, aqui na América, na Argentina, chegando aqui no Brasil. Temos visto os terremotos, maremotos cada vez mais frequentes, notícias ruins de tudo quanto é coisa, violência extrema, guerras, enfim. Nós temos visto tudo isso. E nós entendemos muitas coisas, mas muitas vezes nós meio que ficamos como esses fariseus, cegos no que diz respeito ao final dos tempos, ao sinal dos tempos. E esse sinal dos tempos para nós, nada mais, nada menos do que a volta do nosso Senhor Jesus. Quando nós vemos todas essas coisas, e claro, por que não falar dessa pandemia que veio sobre, né, o mundo inteiro. Quando nós olhamos essas notícias, quando nós percebemos essas coisas, será que deixamos de lado a questão espiritual dessas informações? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver os sinais dos tempos. O que Jesus disse está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos. Isso sempre aconteceu, porém agora é mais intenso. O espaço de tempo entre acontecimentos é menor. E nós entendemos pela palavra de Deus de que o nosso Senhor está às portas e ele breve virá. A questão é, estamos interpretando o tempo como ele realmente é? Ou ainda estamos esperando um sinal, ainda estamos esperando que algo aconteça conforme nós queremos, enfim. Eu penso, irmãos, que nós devemos focar naquilo que a palavra nos está nos mostrando. Como quando Jesus censura e fala ríspido com os fariseus, eles tinham a Bíblia, eles tinham o conhecimento, mas eles não interpretavam espiritualmente, não reconheceram o Messias prometido. Que isso não aconteça conosco, nós, igreja, hoje. Que cada um de nós saiba discernir os tempos que nós vivemos e busquemos colocar nossa vida em ordem, nossa vida em Cristo, que é a nossa rocha firme. E nós coloquemos o nosso coração nele e saibamos que esses sinais que estão acontecendo, tudo isso é um prenúncio da volta de Cristo. Ainda não, mas quase lá. Então, que nós entendamos isso e que isso não nos atemorize,
pois a ira de Deus não cairá sobre nós que somos a igreja. Mas antes que isso nos estimule a servir a Cristo com mais convicção, a servir a Cristo com mais temor de Deus, a servir a Cristo conforme o Evangelho de Cristo nos alerta. Amém? Pensemos nisso durante o nosso dia e busquemos servir a Deus e pedir a Ele discernimento espiritual em todas as coisas que acontecem à nossa volta e na nossa vida, que nós possamos buscar discernimento espiritual para entender os sinais dos tempos e os sinais que vêm para a vida de cada um de nós. Sempre pensando que Cristo deve ser glorificado em nossa vida e nós devemos usar de sabedoria em todos os momentos. Amém? Que o Senhor Jesus possa dar discernimento a você, a nós, e que nós possamos discernir todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia a todos nós. Um abraço.